do livro Renúncia, primeira parte, capítulo 3, A Caminho da América, página 101. Eu, que lhe conheço a grandeza insondável, posso afirmar que a América é uma região destinada por Deus aos flagelados e desiludidos da Europa. Suas florestas assemelham-se a um oceano de verdura. Seus rios fartos chamam as criaturas para trabalhos promissores de paz e esperança. Seus horizontes iluminados prometem a coroa da liberdade e da vida. Estou convencido de que o novo continente representa uma dádiva de Deus aos homens trabalhadores e corajosos. Deve ser a realização da promessa aos corações de boa vontade. Acredito que lá, os nossos descendentes hão de amar os valores legítimos da vida e farão cessar a cadeia de ruína e destruição que ameaça sempre a prosperidade europeia nas guerras famulentas. Aos que se encontram cansados de tolerar a criminosa influência do demônio insaciável que domina os nossos príncipes, a providência enseja a possibilidade de um lar entre as flores de uma natureza diferente e livre, cuja paz é garantida pelos abismos das águas. Cirio, ouvindo as palavras ardentes do velho amigo, sentia-se transformado. Começava a admitir que, por certo, sua felicidade residia do outro lado do grande mar. Num minuto, chegava a esquecer os livros, os pergaminhos, as controvérsias infindáveis dos filósofos do tempo, os princípios expostos pelos teólogos da universidade. Imaginava o futuro lar, onde Madalena e ele cuidariam da aventura de filhinhos amados, no país maravilhoso, cuja grandeza parecia contemplar através das descrições vivas do ancião de Belfast. Recordou que seus ideais eram idênticos aos da esposa relativamente à América distante. Madalena também tinha sede daqueles horizontes largos, daquela terra fecunda e perfumada. Sentindo que podia falar igualmente em seu nome naquela assembleia familiar, assumiu o compromisso de transferir-se definitivamente para o novo mundo. Depois de afirmar sua decisão, que despertou enorme e geral contentamento, a palestra se desdobrou em torno das realizações futuras. Susana e Constância emprestavam à conversação a mais vibrante alegria, terminando as combinações iniciais da viagem com expressivas demonstrações de júbilos sinceros. Diariamente agora, repetiam-se as reuniões afetuosas na casa acolhedora, delineando-se todos os projetos em lide. Para que Cirio partisse justamente tranquilo, ficou assentado que ainda voltaria a Paris, não obstante as dificuldades das viagens de então, a fim de consultar a esposa quanto à possibilidade de sua partida. Na hipótese dela continuar impedida pela moléstia da genitora, ele acompanharia os pais até a América, cuidaria das instalações iniciais e voltaria à França para buscar a companheira. Estava certo de que a esposa lhe aprovaria as decisões e compartilharia das suas esperanças. Ela também amava de longe aquelas florestas desconhecidas, onde haveriam de fundar a casa venturosa e farta para sua prole. No curso de uma quinzena, todas as deliberações estavam assentadas. Abraham Gordon fez a Samuel espontâneo empréstimo de dinheiro para que o filho pudesse deixar à esposa alguns recursos, uma vez verificada a impossibilidade de sua partida. Dentro de algumas semanas, Constância e o marido venderiam a parte restante da propriedade e resgatariam o compromisso. Desse modo, nadando em esperanças de maravilhoso porvir, Cirilo regressou à França
com a promessa de tornar a Belfast no fim de junho. Seu regresso ao lar foi acolhido entre carinhosos contentamentos da esposa, e contudo os planos traçados na Irlanda causaram a Madalena certa estranheza, sem que ela mesma pudesse explicar o motivo das dolorosas angústias que lhe assaltavam o coração. O marido tratou de organizar numerosas providências à pressa, destacando-se a do seu desligamento da universidade em caráter definitivo, com as geladas preocupações da esposa. Deliberou ir a Blois sem que a companheira pudesse participar da excursão, dado o estado grave da sogra. Estava ansioso por abraçar o velho Jacques. O tio amigo o acolheu com a satisfação habitual. Ouviu com interesse o relatório verbal da visita a Ulster e concordava, em tese, com as alegações de Abraham Gordon sobre a mudança para regiões tão distantes. O rapaz inteirava-o, entusiasmado das melhores decisões tomadas, ao mesmo passo que o professor de Blois o considerava um tanto mudado. Cirilo referia-se com muito calor a terras vastas, a fazendas prósperas, comentando por antecipação o valor dos rebanhos e das lavouras que manteriam o equilíbrio econômico das organizações rurais e das ricas plantações de fumo que garantiriam o dinheiro do exterior na dilatação do patrimônio futuro. Em toda a sua conversação não havia uma referência aos religiosos inteligentes, como se verificava de outras vezes. Não mais comentava os autores romanos e gregos ou a sabedoria desse ou daquele documento antigo, enriquecendo a paleta de observações elevadas e úteis. Jacques escutava-o admirado, disfarçando a custo a impressão de estranheza. Concordava com a ida do sobrinho para o novo continente, mesmo porque Cirilo estava muito moço e à sua frente desdobrava-se radioso porvir. Mas não podia aplaudir a atitude centralizando todos os interesses em problemas de absoluta afeição material. Depois de ouvi-lo por algum tempo em silêncio, o austero professor, como quem não pode omitir as coisas essenciais, perguntou: Como ficam teus trabalhos na Sorbona? Desliguei-me definitivamente da universidade. E Madalena? Dentro de um ano, voltarei a buscá-la após instalar nossa nova casa. A saúde precária de Dona Margarida presentemente não nos permite partir juntos. Em vista da resposta formal, o velho educador comprometeu, hábil psicólogo, que era inútil tentar demover o rapaz das decisões tomadas. Todavia, com uma advertência velada, limitou-se a dizer: Nunca me separei de Felícia, senão quando o poder de Deus nos fez curvar diante da morte. Cirilo, porém, dominado pela visão dos interesses imediatos, não pôde perceber a sutileza do aviso e passou a fundamentar os motivos de sua resolução, recordando os apontamentos de Abraham Gordon relativamente ao panorama das lutas estéreis da Europa, acusando os gabinetes políticos como focos de chacina e destruição. Jacques escutou-o novamente mergulhado em silêncio, dominado por singular impressão. Por fim, insistido por seus pareceres mais claros, Cirilo manifestou-se desejoso de que o tio os acompanhasse a breve tempo, de maneira a se reunirem todos na América para a continuação feliz dos empreendimentos sadios e realistas. O bondoso professor fixou o olhar no velho parque que se vestia com a roupagem deliciosa da primavera, escutou o rumor das crianças que brincavam sob as grandes árvores e respondeu: Não conheço o futuro, meu filho, mas por enquanto não me seria possível examinar semelhante hipótese. Quem sabe pensarei nisso amanhã. Ao presente, sinto que não devo abandonar meus velhos livros e meus alunos novos. Contudo, insistiu o rapaz, estou certo de que o senhor se reunirá a nós mais tarde ou mais cedo.
não é possível continue suportando o ambiente europeu envenenado de lutas odiosas e seculares. Daqui a um ano, ao regressar para levar Madalena, é bem possível o encontro modificado. Enquanto fazia uma pausa, o tio esclareceu. Concordo contigo, mesmo porque ignoro se residirei em Blois até o fim dos meus dias. Mas por que não assume conosco o compromisso de partir? Não posso esquecer as observações do nosso velho amigo de Belfast com relação às lutas dessa nossa Europa, em cujo seio tudo é ilusão, precedendo ruínas. Não posso desaprovar a argumentação de Gordon, mas por ora ficarei, como alguém que deseja permanecer numa casa incendiada, nutrindo a intenção de salvar alguma coisa. O sobrinho, que se referira insistentemente às dificuldades do velho mundo, experimentou certo choque ao ouvir aquela afirmativa e, contudo, não respondeu, preferindo calar, de modo a não alterar os fundamentos do seu compromisso. Entretanto, apesar da manifesta divergência entre ambos, despediram-se de olhos molhados, como pai e filho obrigados a suportar as amaritudes de uma longa separação. As contrariedades penosas do educador de Blois eram iguais às de Madalena, que as experimentava com muito maior intensidade no ambiente doméstico. Em casa, tudo se resumia a movimento célere de providências precipitadas. Dom Inácio encorajava o genro, estimulando-lhe o espírito empreendedor e chegando mesmo a declarar que não fora a grave moléstia da velha companheira, partiriam todos para o novo mundo, em busca das experiências mais elevadas. Discutia, às vezes, acaloradamente por demonstrar que a humanidade devia o benefício aos corajosos navegadores espanhóis e comentava, com inveja, a possibilidade conferida aos católicos irlandeses. Antero igualmente mantinha uma atitude de alegre aprovação aos projetos de Cirilo e expunha seus desejos de procurar mais tarde diversos parentes castelhanos localizados no sul do continente novo. A única pessoa a compreender as angustiosas preocupações de Madalena era justamente a enferma, que trocava significativos olhares com a filha, acusando-se intimamente como um empecilho de sua partida em companhia do marido. A jovem companheira de Cirilo, contudo, buscava não trair sua amargura nos menores gestos e beijava a genitora com mais carinho, ansiosa por fazer-lhe sentir a satisfação com que ficaria ao seu lado no desempenho de sublime dever. Decorrido um mês, chegou a véspera da viagem para a Irlanda, consoante as obrigações assumidas. Nesse dia, Cirilo e a esposa entreolhavam-se como duas crianças extremamente afetuosas, despertadas de um sonho encantador para realidades dolorosas. À noite, não obstante a dispneia de Dona Margarida, ambos saíram para a contemplação da natureza, ansioso por alguns minutos de plena solidão que lhes facultasse permutar as impressões mais íntimas. O céu de Paris fulgurava como nunca, pintalgado de estrelas, e cada jardim exalava os perfumes doces da primavera. Os jovens esposos recordaram que havia decorrido justamente um ano do seu primeiro encontro. Falaram no carrossel de junho de 1662, entre cariciosas evocações. Certamente, a maioria dos amigos não mais se recordava dos folguedos populares, mas os pequeninos encantos da festividade representavam para eles poderosos motivos de reminiscências gratíssimas. O ano passara com a rapidez de uma semana breve. A certa altura da palestra, amorosa e confidencial, Cirilo tomou com mais vivacidade as mãos da esposa e considerou. Querida, não sei o que tenho. Minha coragem parece diminuir à medida que se aproxima o instante da separação.
Não te deixes abater por emoções contrárias aos teus compromissos, Cirila, murmurou ela, esforçando-se por manter atitude de extrema fortaleza moral, de modo a encorajá-lo sem lhe demonstrar a própria dor. Mais um ano apenas estaremos juntos, acima de todas as contingências materiais. Até lá, mamãe terá melhorado e partiremos todos. Em primeiro lugar, seguirá nossa família de Belfast e depois nós, os de Paris. Reconheço tudo isso e não me faltam esperanças, disse o rapaz. Entretanto, mortificantes pensamentos me dilaceram o coração. Ela, que lhe falava de alma opressa, não conseguiu esconder por mais tempo a emoção e deixou cair uma lágrima, embora fizesse o possível por ocultá-la. Choras, Madalena? Perguntou o rapaz, penosamente surpreendido. Sofres também assim? Não, Cirila, minha lágrima é de esperança, pois que a saudade significa a própria esperança, chorando de ansiedade e alegria. O filho de Samuel compreendeu que necessitava controlar as próprias forças a fim de levantar o ânimo da companheira abatida por graves provações domésticas e, enlaçando-a com muito carinho, procurou consolá-la. Não chores, Madalena. Breve regressarei a buscar-te e seremos venturosos para sempre. Edificarei nossa casa em alguma encosta cheia de verdura, de onde possamos todas as noites contemplar o céu. Abraham Gordon me esclareceu os detalhes da paisagem do nosso futuro habitat, e creio saber de antemão o local em que teceremos o nosso ninho. Havemos de admirar a beleza e a imensidade dos horizontes. Um grande rio banha nossas terras. Logo que conclua a casa, rodeá-la-ei de jardins. Quando lá chegares, tudo há de ser primavera, vida e alegria. E mais tarde, querida, criaremos nossos filhinhos sob a umbela de um firmamento luminoso e livre. A filha de Dom Inácio enxugou as lágrimas com sincera conformação e falou comovida. Cirilo, não desejo que partas sem me ouvires. Essas palavras eram ditas com inflexão de voz indefinível, e, no entanto, como que se perdiam em tímidas reticências. Dize, Madalena, de que se trata? É que nesses últimos dias venho sentindo comoções estranhas e mamãe acredita que se prendam ao nosso primeiro sonho. Ele abraçou-a sensibilizado. Como sou feliz, murmurou transbordante de júbilo. Não ficarei tão sozinha, concluiu com resignado sorriso. E assim permaneceram longas horas na contemplação da noite, permutando promessas de infinito amor e mútua compreensão. Cirilo arquitetava 1000 castelos para o porvir, enquanto a esposa escutava-o enlevada, olhos luzindo de esperança, acompanhando-lhe o idealismo ardente. Discutiram os detalhes da futura residência na América, falaram dos filhinhos que Deus lhe mandaria ao lar e que seriam educados distante dos centros do despotismo e da ambição. Em dados momentos, a voz da jovem embargava-se de lágrimas, mas fazia o possível para demonstrar paciência e energia em tão amargosas circunstâncias. Ante a nova perspectiva, o rapaz prometia esforçar-se para voltar antes de um ano. Assim, afagando mútuas esperanças, passaram a última noite ansiosos por dilatá-la no infinito. No dia seguinte, de manhã, a família Villamil, exceto Dona Margarida, estava congregada em pequeno conselho. Antero, com a sua expansão artificial, justificava a preocupação de Cirilo quanto à construção do lar no seio agreste da natureza, pois também ele, segundo afirmava, a qualquer situação destacada em Paris
preferiria o recanto simples e calmo de Versalhes. E enquanto Dom Inácio fazia ao genro as suas alegres e derradeiras recomendações, Madalena contemplava angustiadamente o esposo, desejando repetir as observações do amor infinito. Tinha sede de redizer-lhe no ouvido os 1000 pequeninos cuidados do coração, mas a presença diantéria do genitor lhe tolhia as carinhosas expansões. O velho fidalgo encarava o seu estado de espírito como vereditos ruidosos que a filha era obrigada a receber com humildade e complacência, esforçando-se por ocultar a amargura indefinível que lhe cortava o coração.